Então, quero conhecer Jesus, mas quem Ele é? O motivo pelo qual nós iniciamos essa série, obrigado, Caio. O motivo pelo qual nós iniciamos essa série no domingo passado, respondendo a pergunta, se Ele era apenas um homem comum. Jesus é apenas um homem comum com quem, como já houveram tantos outros, e não alguém com quem eu preciso ter um encontro real, como às vezes as religiões falam, o próprio cristianismo, ele diz. Jesus, ele continua sendo a pessoa mais conhecida de todo mundo, principalmente do Ocidente, mas também a pessoa mais mal compreendida de tantos que proferem e até professam fé em seu nome. Mesmo falando-se muito em Jesus, parece que Jesus é como nessa imagem que está atrás de mim aqui, é uma colcha de retalhos na mente de muitas pessoas. Jesus é um pouquinho do que eu ouvi dessa religião, um pouquinho que eu ouvi daquela outra voz, isso aqui que eu aprendi com a minha avó, isso aqui que eu aprendi em tal momento. Isso aí é bom, esse som é bom. Eu fico muito feliz de ouvir esse som, aquela maquininha jogando a fumacinha aí para acabar com a dengue. Tomara que continue. Tomara que continue e faça bastante efeito, se Deus quiser, porque é ruim, a dengue derruba a gente. Então, como nós começamos na semana passada falando sobre essa opinião, será que Jesus é somente mais um homem? Como os curiosos ao redor de um acidente de carro dão sem medo algum as suas versões de como e por que aconteceu, muitos também falam sobre Jesus, a partir das suas opiniões, mas não de quem de fato Jesus disse ser. E se eu quero ter um encontro com Jesus, se eu quero conhecer Jesus de verdade, eu preciso saber quem Ele disse ser, quem Ele se revelou a mim e a você. Então, quem é Jesus? Qual a sua verdadeira identidade? Como nós podemos ter certeza sobre o que sabemos a respeito dele? Não só isso, mas até mesmo uma série de algumas revistas de grande circulação no nosso país, geralmente lançam alguma reportagem sobre a temática do cristianismo e principalmente de Jesus. A revista Isto É, há mais ou menos uns 4 anos atrás, lançou uma revista com o seguinte título: A Autópsia de Cristo. Como se tivessem encontrado o corpo de Jesus e tivessem feito uma autópsia desse corpo, trazendo verdades que contradizem a fé e que trazem novos fundamentos para aquilo que é a verdade, que não é a verdade expressa pela fé. A Super Interessante lançou Os Anos Ocultos de Jesus, como se houvesse uma época em que não foi registrada nos evangelhos, e agora, sabendo desses anos ocultos de Jesus, a gente pode ter novas fontes e informações sobre quem é Jesus. A revista Veja colocou a busca pelos sinais históricos de Jesus. E mais uma vez a Super Interessante, ela disse assim, o título era Jesus, a verdade por trás do mito. Temas que colocam em xeque a nossa fé, temas que colocam em xeque a verdade anunciada pelo cristianismo há tanto tempo, anunciada a credibilidade, temas que atacam a credibilidade dos evangelhos, que falam a respeito de Jesus. Nessas revistas, algumas reportagens são altamente criticadas, a concepção virginal de Maria pelo Espírito Santo, como se Maria, uma das hipóteses colocadas numa dessas revistas, é que Maria havia sido estuprada por um soldado romano e Jesus nasceu. E como ele foi um homem muito inteligente, um mestre muito sábio, que é até o tema da nossa noite hoje, os discípulos precisavam fazer essa história ser um pouco mais bonita, precisava o marketing, o grupo de marketing de Jesus precisava fazer um trabalho para ser mais bem vendido e acolhido pelas pessoas. Então, eles tiveram a ideia genial da concepção virginal, mas nada daquilo é verdade. Outra coisa que é muito questionada são os milagres de Jesus. Como que alguém que é cego de nascença ou paralítico de nascença do nada sai andando e vendo, São expressões, são exageros falados a respeito de Jesus que não aconteceram de fato, mas para mostrar que a força da fé, a beleza das palavras ensinadas por esse mestre, elas impactavam, elas traziam grandes
elas mexiam com as pessoas, as palavras de Jesus. A maior delas, né, a ressurreição, né, a mais atacada de todas, com certeza é a ressurreição. Essa profusão de críticas, ela vem em grande parte porque recentemente, né, isso na arqueologia é pouco tempo, em 1945, eles acharam alguns escritos de um grupo, de uma seita, que se chamava os agnósticos, e eles acharam no norte do Egito, um lugar chamado Nag Hammadi. Eles acharam um grupo de escritos que são considerados aqueles que comumente talvez você ouviu como os evangelhos apócrifos. Os evangelhos que não foram escritos não são os 4 evangelhos oficiais que nós temos aqui na Bíblia. Você já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre o evangelho de Maria, o evangelho de Tomé, o evangelho de Filipe. Esses escritos, eles foram escritos agnósticos, datados ali por volta do ano 150 para frente, depois da era de Cristo, quase 100 anos depois que esses evangelhos foram registrados. E porque eles são frutos de uma seita, e porque eles são cheios de dúvidas e textos que foram rechaçados pela igreja da época, por não ensinar a verdade a respeito de Jesus, o que as testemunhas oculares haviam visto, eles se perderam durante muito tempo. Textos que não foram reproduzidos, não foram levados a outras partes do mundo, como os 4 evangelhos que nós temos, mas eles são tratados pela academia, pelas faculdades, universidades, por essas revistas, pelos críticos, com um olhar muito mais adocicado, com um olhar de muito mais preferência, porque eles estão questionando, simplesmente por questionar. Mesmo que a profundidade, mesmo que a razoabilidade desses textos, ela tenha tantas capacidades ou tantas possibilidades de serem questionados, os seus escritos, os fundamentos, de onde eles tiraram essas coisas, não tem um fundamento, não tem um lastro histórico que dê fundamentação para aquilo que está sendo escrito. Então Jesus, ele é muito atacado, e por ser muito atacado, ele vai ter nas suas imagens, as suas palavras a respeito dele também sendo reduzidas. Hoje é muito comum você ouvir que Jesus é um sábio mestre, né? Você já deve ter visto aquele clássico do Augusto Cury, né? Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos, né? E a gente lê isso como se fosse algo assim, surreal. E ali, o que o Augusto Cury está fazendo nada mais é do que mostrar Jesus como um grande mestre, mas não o Filho de Deus. Então a gente lê encantado, e o livro não é ruim, você pode ler se você quiser, com quanto você saiba discernir que para aquele autor, Jesus é só alguém sábio, alguém que teve bons insights, assim como Gandhi teve bons insights na Índia tanto tempo depois, assim como Aristóteles, como um filósofo, teve grandes pensamentos anos antes de Jesus, séculos antes de Jesus. Jesus foi mais um dentre muitos. Então falar sobre Jesus como um mestre sábio não é incomum no nosso meio e nem passará a ser incomum, vai ser cada vez mais parte daquilo que as pessoas acreditam sobre Jesus. Um grande mestre, um homem de palavras sábias, um homem de ensinamentos profundos, mas não alguém que pode de fato, que é de fato quem os evangelhos apresentam que ele é. Todas essas críticas, elas são também rechaçadas com uma verdade inegável. Assim, os estudiosos, muitos podem questionar a historicidade de Jesus, podem questionar a historicidade dos evangelhos, podem questionar a realidade dos milagres, podem questionar o fato da ressurreição, muitos podem questionar o que quiser. Mas o que é impossível você questionar é que ninguém revolucionou o mundo, principalmente o Ocidente, como Jesus fez. Aquilo que Jesus promoveu é maior do que qualquer pensador jamais fez ao longo da história. Alexandre o Grande foi alguém espetacular, mudou o mundo dele da época, mas os alcances daquilo que ele fez não se comparam ao que Jesus fez.
Aristóteles, como eu disse, um grande filósofo, Platão, tantos outros, têm sua influência no mundo até hoje, sem dúvida. Mas nada se compara à transformação cultural que aconteceu no mundo durante tanto tempo como o que Jesus fez. Uma coisa que é intragável para esses críticos é que a realidade de Jesus, por mais que muitas vezes mal interpretada e mal conhecida, como nessa imagem, mas Jesus continua sendo real, tão real quanto há 2000 anos atrás. Jesus continua sendo uma realidade que todos, querendo ou não, têm que lidar com ela. Os tempos passam, os pensamentos humanos mudam, a forma de encarar a vida muda, mas a pessoa de Jesus, ela continua presente na vida das pessoas. E essa extensão, a extensão dessa transformação cultural, é algo que a gente não pode atribuir somente a alguém que foi um grande sábio. Muitos sábios existiram nos tempos de Jesus. Os discípulos de João, os discípulos de Jesus pediram a Jesus para orar, para ensiná-los a orar, porque João já havia ensinado os seus discípulos. Veja, eles pedem Jesus para fazer uma coisa que João tinha feito. Eles falam: ensina-nos a orar como João ensinou a seus discípulos. João era um mestre. João era um grande mestre, João Batista. Era um grande mestre. Tantos mestres existiram antes e depois de Jesus. No contexto de Israel, da Jerusalém dos dias de Jesus, havia duas escolas muito fortes, a escola de Hilel e a escola de Shammai, a escola de rabinos, a escola de mestres na lei do Senhor daquela época. Então, todas essas realidades de que Jesus é comparado a um mestre sábio, elas parecem muito incoerentes com aquilo que tem acontecido a respeito de Jesus, com o alcance do poder e da atividade de Jesus, mas principalmente, ela também parece incoerente com aquilo que as testemunhas oculares falaram a respeito de Jesus. E mais uma vez nós vamos falar sobre João, uma testemunha ocular, o discípulo amado, aquele que esteve no círculo mais íntimo de Jesus, entre os 3 mais amados. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em João, capítulo 13, verso 1. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. Nós pulamos uma boa parte do Evangelho, né? Na semana passada vimos o capítulo 1, e aqui nós já estamos perto de Jesus ser traído, né? Há pouco tempo de Jesus já enfrentar a sua paixão, né? Ser entregue nas mãos dos pecadores e sofrer. João capítulo 13, verso 1 diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou a toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: a pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos.
Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Eu quero falar com você sobre essa situação, uma situação muito conhecida, de todos nós, um texto muito familiar para mim e para você. Mas eu queria olhar mesmo dessa perspectiva em que Jesus se afirma, ele reconhece que ele é mestre e senhor, e depois ele afirma que ele é senhor e mestre. Porque esse texto, ele é um texto que a gente pode perceber ou dividir ele em 4 partes. A primeira parte, uma situação. Do verso 1 ao 3 a gente leu que Jesus, pouco antes da festa da Páscoa, ele sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. E ele tinha amado os seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Estando na hora do jantar e Satanás já tendo colocado no coração de Judas para traí-lo, veja, João, ele se preocupa em um curto espaço de tempo. Não sei porque que João quis ser tão breve assim, ele poderia ter dado mais descrições, mas guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele escolheu revelar isso. Ele coloca uma situação que está para acontecer. Antes da festa da Páscoa, pouco tempo antes de Jesus ser entregue, Jesus se reúne com seus discípulos, e o texto afirma que ele havia amado os seus discípulos durante o seu ministério, e os amou até o fim. Mas o diabo já havia colocado no coração de Judas traí-lo. É interessante porque Jesus sabia que vivia os últimos momentos com os seus discípulos, e embora os discípulos que estão diante dele fraquejem, não tenham ouvido todos os ensinamentos que Jesus tinha dado, aprendessem em parte, algumas coisas não conseguissem muito bem entender, embora os discípulos eles oscilassem, Jesus nunca desiste e sempre vem ao encontro desses discípulos. É interessante que João, como discípulo amado, ele coloca isso de uma forma muito enfática, tendo amado os seus discípulos, porque ele sentiu, ele sabia a profundidade com que Jesus o amava como discípulo e amava os seus companheiros. Veja, Judas prestes a trair, Pedro prestes a negá-lo e todos prestes a abandoná-lo, porque ninguém ficou, nenhum dos discípulos ficaram. Judas o trai, pior. Pedro nega, uma outra forma de traição, mas não tão séria quanto aquela de Judas, mas todos os discípulos o abandonam. E mesmo estando diante destes homens, que não só não ouviram bem os seus ensinamentos, que não só não davam muita atenção às coisas que ele falava, ou entendiam bem as coisas que ele falava, mas alguém que estava prestes a traí-lo, negá-lo e abandoná-lo. O texto diz que Jesus os ama, e os ama até o fim. Veja, João João quer colocar uma situação diante de nós, em que algo está sendo afirmado sobre Jesus, e que algo está sendo percebido ou constatado a respeito de quem Jesus ama. Jesus ama estes discípulos de carne e osso, que vacilam, que falham, que escorregam, que não conseguem se manter constantes como deveriam, apesar das atitudes de Jesus serem suficientes para isso diante deles, mas eles não conseguem, e Jesus então, ele se mantém firme por causa desses discípulos. Jesus sabia, o versículo 3 afirma, que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, que viera de Deus e que voltaria para Deus. Então veja, João ele está formando uma cena em que alguém totalmente poderoso, alguém totalmente soberano sobre aquela situação, ele está se colocando numa situação, ou ele está se colocando numa posição diferente
do que aquela dos seus discípulos. Ele é Senhor sobre essa situação. Jesus pode mudar completamente essa situação. Jesus pode, pelo seu poder, se Ele quisesse, parar tudo aquilo. Dizer, não, Pai, eu não vou à frente não, esse povo aqui não quer saber de nada, esses discípulos estão perdidos, eles nem têm entendido direito o que eu estou dizendo, vai um me trair, o outro me negar, o outro todos me abandonarem, eu não vou continuar aqui não, Senhor, isso aqui já deu para mim. Ele teria poder e autoridade, porque ele havia recebido toda a autoridade do Pai. Mas veja, João é enfático em dizer que ele tem toda a autoridade para fazer tudo o que ele quer, mas a forma como ele amou esses discípulos é um amor até o fim. Então a atitude de Jesus por esses discípulos, ela é uma atitude que é ressaltada, que é engrandecida por João, para que a gente entenda que todo esse cenário, a situação que está sendo montada, proporciona, explica, dá a possibilidade do que vai acontecer desses versículos para frente. Então os 3 primeiros versículos de João, desse capítulo, ele prepara para uma situação que é muito maior do que ele consegue ou do que ele tem capacidade para descrever. Como que a gente consegue só perceber isso? Se a gente perceber as palavras que João está usando. Jesus está falando sobre os discípulos, que oscilam, que são frágeis, representados na pessoa de Judas ali, que já havia tido o coração tomado por Satanás. Mas ele fala de um amor perfeito e completo de Jesus, e de um amor perfeito e completo que acontece apesar de toda a sua autoridade. Então ele tem toda a autoridade para mudar tudo, ele tem a autoridade para fazer tudo, mas não, esse Senhor está fazendo algo que chama a atenção, e aquilo que vai acontecer daqui para frente é uma mudança total na situação, ou no relacionamento de Jesus com os discípulos. E aí Jesus parte para uma ação. Nos 2 próximos versículos, ele toma uma bacia com água, amarra a toalha na sua lateral, no seu lado, e vai lavar os pés dos discípulos. Então veja, Jesus faz isso, apesar dos discípulos estarem próximos a fazer tudo aquilo, traí-lo, negá-lo e abandoná-lo. Mas Jesus também faz isso apesar de quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso, que tem toda a autoridade e havia recebido toda a autoridade do Pai. Sobre essa cena, eu acho que é muito importante a gente ter em mente o seguinte: na época de Jesus, né, a gente sabe, não tinha água encanada, as pessoas não tinham banheiro, as pessoas não tinham banheira em casa. Então o banho era algo que acontecia ocasionalmente, né? Quando acontecia um banho, era raro, não era uma coisa constante na realidade de vida daquelas pessoas. Aí se tinha uma ocasião especial, tinha uma festa na casa de alguém, então aí era bom, né, que você não fosse sujo. Você iria até talvez um banho público que tivesse algum lugar mais próximo, ou você iria até, daria o seu jeito, você tomaria um banho e você iria com um cheiro melhor para o evento e para a ocasião, que era uma ocasião de solenidade. E essa ocasião em que os discípulos estavam, ela era considerada um momento de solenidade, né? Era um momento assim que Jesus havia convidado todos eles para um banquete. O banquete, naquela época, com comida, não era como naquela imagem famosa, né, do Da Vinci. Eu até expliquei isso aqui o ano passado. Na imagem do Leonardo da Vinci, todos estão sentados à mesa, né? Uma mesa normal, de tamanho 60, 70 centímetros, como a gente costuma ter. Aquela não era a mesa da época de Jesus. A mesa da época de Jesus tinha pés bem baixos, cerca de 20, 30 centímetros, e eles ficavam com os pés bem próximos, agachados, como às vezes a gente fica na sala de estar da nossa casa assistindo um filme, e os pés ficavam próximos tanto da comida quanto de quem ia pegar a comida. E mesmo que eles tivessem tomado um banho, né, estivessem lá completos, bem limpos, cheirosos para aquele momento, preparados para aquele momento, as ruas eram de terra. Mesmo que eles tivessem tomado esse banho, até eles chegarem no lugar da festa, eles já haviam sujado os pés. Então, como era uma solenidade, o anfitrião teria um servo para aquela função.
E aquela função, como era uma função de desprezo, era uma função humilhante, né? Era o servo mais baixo da casa que lavava os pés dos convidados que chegavam. Tanto que havia nos tempos de Jesus, né? Quando na casa havia algum servo que era judeu, a orientação dos rabinos, eu não sabia disso, nos últimos dias olhando aqui, sem querer eu encontrei, nem estava pesquisando a respeito, mas eu encontrei. Os rabinos tinham uma orientação, que se houvesse um irmão judeu na casa, que mesmo que ele fosse um servo de baixa qualidade, assim, que não tivesse outras habilidades para entregar, mas que não fosse ele aquele a lavar os pés, porque era algo muito humilhante. Se ele era um irmão judeu, por mais que ele fosse um servo, mas que ele não fosse colocado nessa posição. Então a solenidade está acontecendo agora, pensa no momento da refeição, da ceia, eles chegam, não tem ninguém, o lugar é alugado, não tem ninguém para lavar os pés ali de Jesus ou dos discípulos. Os discípulos talvez até pensam entre si, falam, poxa, não é possível que Jesus espere isso de algum de nós, né? Eu creio que não, porque é muito humilhante se ele estivesse esperando isso da gente. Todos sentam à mesa, quebram o protocolo de higiene, isso para um judeu é algo culturalmente muito sério, sentam-se à mesa e Jesus, então, depois que todos sentaram, se levanta e começa a lavar os pés dos discípulos. Então, essa circunstância toda, eu queria que ela é muito importante para que eu e você imaginemos o espanto dos discípulos. Não, na mente dos discípulos é aquele Jesus que eles viram operar milagres durante todo o ministério de Jesus, aquele Jesus que eles viram pregar com autoridade, aquele Jesus que eles viram fazer tantas coisas, e eles foram impactados com a mensagem, com o ensinamento de que Jesus pegou a bacia com água e foi lavar os pés daqueles homens. No versículo 5, quando Jesus diz, né? Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. E aí começa a terceira parte desse texto, que é a parte de Jesus conversando com Pedro. Pedro se nega a ser lavado por Jesus. Então Pedro diz, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar o meu pé, de jeito nenhum, o Senhor é Senhor de todas as coisas, o Senhor é o Deus de tudo, o Senhor não pode lavar os meus pés, de jeito nenhum eu deixarei que o Senhor me toque. Essa é a conversa. E aí há um diálogo de Jesus sobre banhar-se, tomar banho por completo e lavar os pés, muito interessante, que é essa conversa com Pedro, e que eu quero me atentar a ela aqui. Duas coisas nos chamam a atenção nesse lavar os pés e banhar-se. Esse diálogo de Jesus nos ajuda a entender a obra que Deus faz em nossas vidas, porque essa ação de pegar a bacia e lavar os pés dos discípulos tinha a ver com aquilo que ele estava prestes a fazer com a sua vida, o sacrifício que ele, como Filho de Deus, estava prestes a fazer na cruz do Calvário, entregando a si mesmo pelos pecadores. Jesus, ele não só lavaria os pés de quem o negou, de quem o abandonou. Jesus morreria por esses pecadores. Jesus morreria por esses frágeis homens que não conseguiam nem entender o que Jesus pregava direito. Jesus entregaria a sua própria vida. E aí essa conversa com Pedro, ela nos mostra muito sobre esse nosso relacionamento com Deus. Traga à sua mente esse banhar por completo, né, esse tomar um banho completo. Quando alguém compreende quem Jesus foi, entende o que aconteceu na cruz, se rende ao amor e perdão de Deus, ao amor e perdão de Deus por essa pessoa. Esse é o banhar-se por completo. Quando a pessoa foi lavada pelo sangue de Jesus, né, o termo usado lá em Apocalipse, né, foi lavado pelo sangue do Cordeiro, né, um verbo que tem a ver com esse
purificar com esse lavar que o Hudson usa muito aqui nas ministrações, né? Ele esponjou os nossos pecados, né? Quando você pega uma esponja e você lava algo que estava sujo, você tira aquela mácula, aquela sujeira. Então, o texto de Apocalipse ele é muito vivo. Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, vestes brancas estão guardadas e reservadas para aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Então aqueles que estavam sujos, que precisavam ser lavados da sua condição, ao serem lavados, vestem-se de vestes brancas. Ou seja, a veste branca, uma roupa limpa, você veste quando você está limpo, quando você está pronto para recebê-la, né? Você não chega no trabalho e só troca de roupa. Você chega no trabalho, toma um banho primeiro, e aí você coloca uma veste nova. Essa simbologia, ela existe em toda a Bíblia. A ideia de que sujos dos nossos pecados, somente quando somos lavados pelo sangue do Cordeiro, lavados pelo sangue do Cordeiro, e colocamos essas roupas brancas, essas vestes brancas, é que tivemos realmente um encontro com Cristo Jesus. Quem se rende a Jesus é levado, e é lavado completamente por Jesus. Não importam quais tenham sido os seus pecados, o sangue dele é que nos purifica. E agora eu sigo sendo um discípulo que agrada o seu mestre. Isso não significa que depois de ser lavado pelo sangue do Cordeiro, que eu não peque mais. Mas significa que a minha relação com ele não está mais baseada no que eu faço. Ela está baseada no que ele fez na cruz do Calvário. Isso é graça. Eu sei que quando eu estiver diante de Deus, eu não estarei lá pelo número de vezes que eu preguei sobre Jesus. Eu não estarei lá porque eu lutei, porque eu busquei ser um bom esposo para Carol. Eu não estarei lá porque eu sempre, no fundo, não abandonei Jesus. Não, porque todas essas coisas eu teria estragado, se não fosse a graça dele sobre a minha vida. Tudo isso eu teria manchado com o meu pecado, se não fosse a graça dele. Então, quando eu estiver diante dele, naquele dia, com vestes brancas, lavado, eu sei que não serei porque eu me dei banho, mas porque eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, porque o sangue dele me dá uma nova vida. Então, esse diálogo de Jesus com Pedro, ele é muito rico, E o pecado, para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e vestiram vestes, estão aguardando as suas vestes brancas, né, nessa simbologia no fim de tudo, para quem já foi lavado, há acidentes de percurso. O pecado, ele é um acidente de percurso. Ele não é mais a prática que nos define, ele não é mais a realidade que nos define, mas ele é um acidente de percurso, algo que cometemos, que falhamos, que erramos, mas que não mais fazem parte de quem nós somos, da nossa nova natureza, da nossa nova vida, de alguém que foi lavado por Jesus. Talvez essa semana você tenha falhado como esposo ou como esposa, talvez você tenha mentido essa semana, ou aceitado algo que não deveria ter aceitado, talvez você fez um negócio em que você precisou omitir algo para que talvez você ganhasse mais. Talvez você, jovem, não fez as opções que como um jovem cristão você deveria ter feito para testemunhar desse Jesus que já lavou você com o sangue precioso dele na cruz do Calvário. Quando isso acontece, nós ficamos com os pés sujos. Nós ficamos com os nossos pés sujos. De fato, nós pecamos, e os nossos pecados não fazem sentido com a nova vida que Jesus comprou por nós na cruz do Calvário. Então nós precisamos que ele lave os nossos pés. Mas o que é grandioso nesse texto é que Jesus se aproxima com uma bacia com água e diz: eu sei o que você fez, me deixe lavar os seus pés. Então veja, tudo o que está acontecendo nessa cena, nesse momento, registrado unicamente por João, está totalmente firmado e embasado naquela frase do começo: tendo-os amado, os amou até o fim. Então veja, essa percepção de quem João está apontando que Jesus é
é ela quem está nos iluminando, e é ela quem está ajudando a gente a entender a passagem, para a gente entender quem Jesus é e quem está sendo apresentado por Jesus. Não uma opinião do que nós temos, mas com base no que João está dizendo. Essa foi a experiência, essa foi a ação, esse foi o ensinamento de Jesus naquela noite para nós, os seus discípulos. E aí, quando Jesus se aproxima com uma bacia e com água para nos lavar dos nossos pecados, Satanás também se aproxima. Ele se aproxima com uma estratégia, tentando ofuscar na nossa mente quem nós fomos, no sentido de termos sido completamente lavados pelo sangue desse cordeiro, e temos agora uma nova vida. Satanás se aproxima de duas maneiras. Primeiro, ele se aproxima de você quando você está naquele momento de decisão, que você sabe que está passando um dilema ali, poxa, mas isso aqui é errado, isso aqui é pecado, eu não devo fazer. Mas Satanás se aproxima e diz assim: não, o que tem? Faz, que isso? Você não vai ser radical assim, né? Você não vai ser linha dura assim, né? Não, mas tem que ir mais tranquilo, tem que ser mais leve, você tem que deixar a coisa fluir mais. Se permita. Você precisa levar a vida mais leve, isso é muito peso. Essa é a primeira parte da estratégia de Satanás. Faz. E quando você faz, ele dá 2 passos para trás e fala: não acredito que você fez isso. Mas você não é crente? Mas você não vai na igreja? Você não canta no louvor? Você não é o filho do pastor? Você não é isso ou aquilo? Porque é isso que ele sabe fazer. É isso que ele sabe fazer. Nos confundir tentar confundir na nossa mente a nossa identidade. Se nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, se fomos vestidos por roupas brancas, conquistadas por Ele, eu não me achego diante de Deus com base nas coisas que eu faço, mas eu me achego diante dEle com base no mesmo sangue. Hoje, eu posso ser pastor, posso ser casado, ter um filho, buscar viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, mas quando eu me achego diante de Deus, eu me achego pela graça do mesmo sangue que me conquistou 15 anos atrás, porque é o mesmo sangue que me perdoou 15 anos atrás, que continua me perdoando hoje. Sem Ele, eu não sou absolutamente ninguém. Os meus pés sujos, eles não me definem mais, ou eles não dizem que eu tenho que tomar um banho por completo novamente, porque eu recebi esse banho pelo sangue do Cordeiro 15 anos atrás, e é Ele quem continua me mantendo puro, e é Ele quem continua se achegando a mim com a bacia e com a água, para lavar os meus pés, para lavar os teus pés. Esse Jesus que João está apresentando, nessa conversa com Pedro aqui, ele é um Jesus que Satanás tenta afastá-lo com essa bacia e com água, mas ele sempre se achega a nós, da mesma forma, com o seu perdão, com o seu amor até o fim, com o seu amor inigualável, para que ele possa nos lavar das nossas maldades e das nossas iniquidades. Veja, a transformação na vida de um discípulo, ela não se dá pela força de vontade em fazermos tudo certo. Ela não se dá. A transformação se dá quando vemos o amor sem fim de Jesus por nós, como os discípulos estavam vendo, como Pedro não conseguiu ver naquela hora. Ela se dá quando vemos o amor sem fim de Jesus por nós. É o quanto você medita, firma em seu coração o que aconteceu na cruz, e isso te transforma. Um grande pastor, ele diz o seguinte, não foi ele também já ouviu de outro, que ouviu de outro, mas ele diz o seguinte: prega o evangelho para você mesmo todos os dias, porque é o evangelho que coloca o nosso coração no lugar, é o evangelho que mostra o quanto nós precisamos. Às vezes nós falamos uma coisa assim: poxa, eu vou buscar a igreja por causa dos meus filhos, eu vou buscar a igreja por causa da minha família, para dar um caminho para eles, porque eu já sei o caminho, então eu estou preocupado com eles. Como se a nossa vida com Deus, ela já estivesse
garantida por aquilo que sabemos, e o nosso relacionamento com Jesus, ele está ok, porque eu sei como conduzir as coisas. Meus irmãos, esse texto, uma das grandezas de Jesus nesse texto, é mostrar como a minha e a sua necessidade dele, elas são reais, e elas são diárias. Eu não precisei de Jesus ontem, eu não precisei de Jesus hoje menos do que eu precisei ontem, eu não vou precisar amanhã menos do que eu preciso hoje. Amadurecimento na fé, conhecer mais sobre a salvação, saber como eu devo viver uma vida transformada por Cristo, não significa que eu consigo ser isso pela minha força de vontade. Eu só consigo ser isso num relacionamento profundo, real, verdadeiro, que nos transforma diariamente. O motivo pelo qual caímos numa vida religiosa vazia, que nos mata e que domingo a domingo não deixa florescer nada em nós, é porque nós paramos de buscá-lo num relacionamento diário, em que nós nos achegamos a Ele e dizemos: Pai amado, lave os meus pés com o seu amor sem fim. Lave os meus pés, eles estão sujos. Mais um dia eu acordei, mais um dia que eu vivi, Senhor, e fiz isso e fiz aquilo, e o meu coração me levou por esses caminhos, e eu fui enganado por mim mesmo. Nós achamos que espiritualidade, que vida com Deus, é sempre algo para os outros, mas nunca algo para nós. Jesus ensinou 3 anos a esses discípulos. Gente, esses discípulos, eles não ouviram o pastor Emanuel por 3 anos. Eles ouviram o maior pregador que já pisou sobre a face da terra. Diariamente. E eles eram daqueles que no final do culto iam comer pizza com Jesus. Eles chegavam para Jesus e falavam: Jesus, eu não entendi muito bem aquela parte, o senhor pode dar uma palhinha maior para mim, Jesus, porque eu não entendi direito. Jesus, o que o senhor quis dizer com isso aqui? Jesus, eles viram Jesus, comeram com Jesus diariamente, percebendo a grandeza do Mestre, e esse Jesus está se colocando diante deles com uma bacia com água, dizendo assim: vocês ainda precisam ter os pés lavados. Esse amor de Jesus por nós até o fim, ele é um amor que ele gera constantemente reaproximação do relacionamento. Essa é a atitude de Jesus pelos discípulos. Relacionamento. E se para ter esse relacionamento, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, precisa pegar uma bacia e encostar num pé sujo, ele não medirá esforço, porque ele também entregará a sua vida para ser moído na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ser achegados a ele. Não achegados num momento da história. A salvação não acontece naquele dia em que eu reconheço Jesus como meu Salvador. A salvação naquele dia, eu tomo consciência dela, mas é ela quem continua operando sobre mim diariamente. A mesma salvação, o mesmo evangelho, o mesmo perdão de pecados que me mantém firme hoje. Tudo que eu faço, tudo que eu vivo na minha vida, eu vivo pelo amor com que Jesus me amou. Conhecer Jesus não é saber quem ele é a título de informação, não é saber quem ele é a título teológico, de curiosidade. Muitos são os curiosos que se aproximam de Jesus para saber quem ele foi. Muitos são os curiosos que estão perto para falarem o que acham a respeito dele. Conhecer Jesus tem a ver com ter um encontro com alguém que nos amou quando nós agíamos como traidores, como aqueles que negariam, como aqueles que negam. Nós não podemos olhar para os discípulos e falar: eles fizeram isso. Nós negamos Jesus quando nós deixamos de viver uma vida como ele nos chama a viver. Nós negamos Jesus quando damos lugar ao pecado na nossa vida. Nós negamos Jesus, nós abandonamos Jesus quando nos lembramos dele, quando vamos sair para o culto no domingo à noite. Nós negamos Jesus, nós abandonamos, mas ele continua se mostrando a mim e a você de forma tão real, de forma tão intensa. E aí ele vai para a última parte, para a última lição que ele dá para os seus discípulos. Então,
uma situação que João coloca, que vai explicar tudo aquilo que vai acontecer, a ação de Jesus, e agora uma conversa, que é a conversa de Jesus e Pedro, e agora a lição. Dos versículos 12 em diante, perceba que interessante, Pedro, nas duas vezes que se dirige a Jesus, ele se dirige como Senhor. Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? De maneira nenhuma, Senhor. As duas vezes ele se dirige a Jesus como Senhor. E aí, Jesus faz uma afirmação ou traz uma conversa, traz algo para a conversa que parece não fazer sentido, porque ele diz assim, no verso 13: vocês me chamam mestre e Senhor, e tem razão, porque eu sou. Mas veja, por que Jesus está trazendo essa ideia de mestre e Senhor para uma conversa que ainda não tinha acontecido nada a respeito disso? Não havia tido uma pergunta dos discípulos ou algo dessa forma. O mestre, ele é alguém que nos inspira, inspira com seus ensinamentos, nos orienta com sábios conselhos. Mas o Senhor, naquela época, essa palavra, por exemplo, era César exigia ser chamado como Senhor, reconhecido assim. Quando essa pergunta era feita para os discípulos de Jesus, estava sendo dirigida assim: quem é o seu Senhor? César ou Jesus? É aquele que governa a sua vida, aquele que direciona as suas ações, a sua adoração. Então, quando os discípulos respondiam Jesus, eram perseguidos, enfim, por causa dessa palavra Senhor. A palavra Senhor, ela se refere àquele que tinha servos. Isso é difícil às vezes para o nosso conceito, Às vezes a gente pensa muito, associa muito a ideia de escravidão que a gente teve aqui no Brasil, nos Estados Unidos, mais próximo de nós. Mas na antiguidade, na época de Jesus, um servo, muitos servos eram tratados com grande dignidade. E eles tinham uma relação de afeição com o seu Senhor. E quando dava um período de tempo que eles poderiam escolher ser livres, que eles poderiam dar um caminho diferente para o seu destino, eles escolhiam continuar debaixo da liderança daquele Senhor, porque a liderança daquele Senhor era uma boa liderança. Aquilo significava proteção, significava comida, significava cuidado, e eles ainda se dispunham a caminhar debaixo daquele governo, daquele Senhor, porque o Senhor não agia com intimidação, o Senhor agia com amor. Então, Jesus traz essa ideia para cá, porque ali naquele contexto, representado pela fala de João, a respeito de Judas, que Satanás já havia colocado no coração de Judas, trair Jesus. E a conversa de Jesus com o próprio Pedro, Jesus coloca que no meio daqueles discípulos, haviam dois tratamentos para com ele. Aqueles que haviam reconhecido Jesus apenas como um mestre. Judas é muito provável que havia reconhecido Jesus como um grande mestre. Ele falava algumas coisas bonitas, tinha palavras que a gente se admirava, mas era apenas um homem. Agora, Pedro se dirige a Jesus as duas vezes como Senhor. Veja, é aquele que, quando Pedro reconhece esse Jesus como seu Senhor, é como alguém que tem um direito sobre as nossas vidas, ele tem autoridade sobre as nossas decisões, as nossas ações. Ter Jesus como Senhor significa ter uma mudança no polo de obediência da nossa vida. E não continuar fazendo aquilo que eu quero com a minha ética, com a minha sexualidade, com a minha profissão, com o meu dinheiro, com a minha forma de lidar com as leis do país, e deixar de viver a partir de mim mesmo. Quando assim recebemos, quando vivemos assim, ou melhor, quando não vivemos assim, recebemos uma má notícia de Jesus: eu não te conheço. Conhecer Jesus apenas como um mestre, como um sábio mestre, significa não ser conhecido pelo próprio Jesus. Porque ter Jesus como um Senhor é ter sido lavado completamente pelo sangue, é ter tido o corpo todo lavado. E como o próprio Jesus afirmou no texto, nem todos que estavam ali haviam sido lavados, porque Satanás já havia colocado no coração de Judas trair Jesus. Os discípulos de Jesus são aqueles que chamam Jesus de Senhor e não apenas de mestres. Aqueles que chamam Jesus de Senhor nas encruzilhadas da vida, nos momentos de decisão, obedecem e não obedecem seus próprios interesses. Esses são os que escutam a voz do Senhor
e entendem que nele não estão só conselhos, bons conselhos, mas está a voz do Senhor. Num conflito familiar em que você obedece à voz do Senhor, não sua própria vontade, o seu próprio coração. No renovar do amor pela sua esposa ou pelo seu marido depois de uma grande discussão, se você obedece a Jesus, a voz dele, não o seu próprio coração. No cuidado com os seus pais, nas relações interpessoais, quando nós temos diferenças, se nós amamos como Jesus amou, ou se amamos como nós queremos amar mesmo, se somos o Senhor desses amores no nosso coração. Não interessa o que eu quero, mas o que Jesus quer. Veja, Jesus ele começa afirmando: vocês dizem que eu sou mestre e Senhor, e depois ele afirma, e de fato eu sou Senhor e mestre. Ele inverte, porque tem uma coisa muito interessante. Essas expressões são invertidas porque Jesus está mostrando para mim e para você que ser mestre é parte de ser Senhor. Jesus era um grande mestre, ele ensinou grandes coisas, mas não é esse quem ele veio dizer que ele é. Jesus é um grande mestre, Jesus teve grandes ensinamentos. Ele pode ser tomado, como eu dei o exemplo aqui no começo, como o maior psicólogo de todos os tempos. Ele é sábio, ele tem sabedoria, mas só que Jesus afirma ser Senhor e mestre. Por quê? Porque ser mestre é parte do que é ser Senhor, mas ser Senhor é muito maior do que ser mestre. Jesus é de fato alguém muito sábio, mas ele é muito mais do que isso. Ele é um mestre que ele não só está disposto a ensinar alguma coisa boa para os seus discípulos, ele é mestre porque ele é Senhor e mestre porque ele está disposto a dar a sua vida pelos seus discípulos. E em resposta, ele quer que os seus discípulos deem a sua vida a ele. Veja, esse comprometimento nunca foi o tipo de comprometimento dos discípulos e dos mestres dos dias de Jesus. Era um compromisso com conhecimento. O mestre ensina e você se dispõe a ouvir, a aprender e a obedecer. Mas em relação àquele conhecimento, Jesus está chamando os discípulos a entregarem a ele as suas vidas, porque ele já está fazendo isso pelos discípulos. Então ter um encontro com Jesus, conhecer Jesus, é muito mais do que conhecer alguém que seja um mestre sábio, alguém que tenha muito conhecimento para compartilhar comigo e com você. Não é da mesma forma quando você lê um texto do mundo antigo, em que você vê um grande sábio escrevendo. É muito bom você ler os sábios do mundo antigo, pode ler, não tem problema, mas é totalmente diferente do que é ter um encontro com Jesus. É muito diferente de você ter um encontro com aquele que está disposto a dar que deu a sua vida por mim e por você para nos lavar dos nossos pecados. É ter um encontro com aquele que nos ama até o fim, nos amou até a morte, nos amou entregando a sua própria vida. Então eu quero que você nessa noite tenha um encontro com Jesus. Mas para você ter esse encontro com Jesus, você tem que se dispor a ter um encontro com alguém que te amou até o fim. E qual resposta você vai dar a esse amor? Não tem a ver com o que você acha sobre o conhecimento de Jesus, sobre os ensinamentos dele, sobre as lições que Jesus ensinou. Tem a ver com o que você fará diante desse amor de Jesus por você. Você já experimentou banhar-se, lavar-se completamente pela obra de Jesus naquela cruz? Sua vida reflete quem é Jesus para você? Apenas um mestre sábio, apenas alguém com palavras interessantes, mas que ele não é o seu Salvador, que ele não é o seu Senhor, não alguém com quem você teve um encontro ainda? Será que você hoje está aqui, mas teve um encontro com Jesus, já foi lavado por Jesus, mas precisa lavar os seus pés, está com os seus pés sujos? Eu não sei qual é a sua circunstância, mas eu queria que você tivesse um encontro com esse Jesus nessa noite. Um encontro que seja real e verdadeiro entre você e quem ele disse ser.
Não ache que Jesus é só alguém que você pode admirar. Você pode até admirá-lo, mas Ele continuará sem te conhecer. O Jesus com quem nós podemos ter um encontro transformador é um Jesus a quem eu me rendo, ao seu amor e à sua graça, e tenho a minha vida transformada. Eu queria que você fosse transformado por esse Jesus nessa noite. Não só pelo Jesus sábio mestre, mas pelo Jesus Senhor e mestre. Ele é mestre, mas ser mestre é algo menor do que a sua função de Senhor sobre todas as coisas. Ele é um Senhor bondoso, amoroso, que não precisa nos intimidar com seu poder. Pega uma bacia com água e nos constrange pelo seu amor inigualável. É a esse Jesus que eu queria que você se rendesse nessa noite e tomasse uma decisão, porque nós temos que tomar uma decisão de continuarmos tendo Jesus como um mestre, alguém que nós até cantamos que o reino é seu, que todas as coisas estão debaixo dos seus pés, mas que Ele ainda não é o nosso Senhor. Ou termos Jesus como nosso Senhor e termos a nossa vida transformada por Ele. Eu queria que você fizesse isso no seu coração nessa